Cristianismo Ancorado, que tem a finalidade de mostrar para nós a ligação da fé cristã com a história. Grande parte das pessoas ainda não percebeu que a fé cristã não acontece sem a história, ou que a história de Deus não acontece sem a nossa história, e que a história de Deus interfere na nossa história do dia a dia. Então, nessa série, nos 4 domingos, o objetivo é fazer você olhar a sua história cotidiana, de segunda a segunda, e perceber na sua história quanto de Deus tem ali, o quanto Deus está fazendo, agindo, o quanto Deus está atuando na sua história para alinhar a sua história com a história da salvação. E nessa manhã eu quero compartilhar com você um texto da Escritura que trata sobre a história, a ação da história da salvação de Deus na sua história e na minha, que é um texto bastante conhecido do apóstolo Paulo, que é Gálatas capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler aí do verso 4 ao verso 7 de Gálatas 4. Um dos textos mais claros de Paulo para falar sobre a ligação da fé cristã com a história. E ele diz para nós nesse texto o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você percebe que o apóstolo Paulo fala do envio do Filho de Deus ao mundo, e ele informa que a chegada do Filho de Deus ao mundo aconteceu na plenitude do tempo. Ele diz: na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E quando você olha a palavra plenitude na Bíblia, no Novo Testamento, essa palavra indica uma medida completa, o tempo cheio, o momento exato, nem antes, nem depois. Não poderia ter acontecido antes, não deveria ter acontecido depois. Foi na hora, naquele tempo, naquela época. Naquela época acontecia a dominação do Império Romano. Naquela época, uma família, que seriam os pais de Jesus, moravam em Belém, Judá. Naquela época, uma série de fatores estava convergindo para possibilitar Jesus nascer, exatamente naquele tempo. E a plenitude se refere também a uma conjunção de fatores alinhados que colaboraram para que aquele fosse o momento. Por exemplo, Paulo diz que Jesus nasceu de uma mulher. Mas que mulher? A mulher chamada Maria, que morava em Belém de Judá, que foi escolhida por Deus especificamente para ela ser a mãe do Salvador. Esse primeiro ponto da história de Deus, que entra na história de uma mulher simples em Belém de Judá no século I, mostra a ação de Deus na história de uma pessoa comum. E o Evangelho é a mensagem da salvação que atinge o ponto da história de Maria,
que entrou no curso da história dela e que alterou completamente a história dela. Essa salvação vai afetar a vida de um casal que mora naquela cidade. Você se lembra? Um casal pronto para contrair núpcias, felizes, jovenzinhos, dada a cultura da época, 12 anos de idade, no auge da paixão. José praticamente noivo de Maria, pronto para casar, e ele descobre que Maria está grávida. Ora, se no século 21, para uma família descobrir que a filha está grávida já é um choque, imagina naquela época. José descobre que a sua futura esposa engravidou. E como homem completamente atordoado, ele se pergunta: o que aconteceu? Talvez ele tenha duvidado de muitas coisas na sua escolha. Será que eu fiz a escolha certa? Será que essa mulher é justa mesmo? Será que Maria é uma mulher decente? Várias coisas começam a mexer na cabeça de José, e a Bíblia diz que ele pretende e pensa deixá-la, fugir, abandonar o compromisso, quando soube que ela estava grávida. Emoções foram marcantes na chegada de Jesus ao mundo. Planos quase foram mudados, compromissos quase foram abortados, sonhos são completamente mudados e ampliados com uma perspectiva nova, maior do que um simples casamento, quando o anjo diz para José: o que está nela é do Espírito Santo. Agora imagine a cabeça desse rapaz. Eu já não entendia nada, agora ele diz, vem o anjo e diz que o que está nela é do Espírito Santo. Imagina a história de vida desse casal em Belém de Judá do século I. Isso mostra que Deus, para começar a história de Jesus, ele usa a história comum das pessoas, visando alinhar esta história das pessoas com a história da sua salvação. E desde já nós temos que ter uma coisa clara para nós. Clara para nós. A nossa história, queridos, ela vai ser invadida pela história da salvação, em algum ponto. E tudo que acontece na nossa história vai convergir para a história da salvação. Tudo. Essa perspectiva nós não podemos perder de vista. A eternidade, ela entra no tempo de Belém de Judá, no século I, se manifestando no ventre de uma mulher e dentro de uma casa, de uma família que vai se constituir. O que isso mostra para nós? Primeiro, não há experiência com Deus, não há experiência com Deus desligada de eventos, de quem somos, do que fazemos, do que acontece na rotina do dia a dia. Não há experiência com Deus fora disso. Experiência com Deus restrita ao culto é algo extremamente herético do ponto de vista bíblico. Experiência com Deus acontece no dia a dia, na história comum, rotineira. Porque em tudo que acontece na sua história e na minha, existe um convite, o chamado de Deus para se manifestar em nós e para nós convergirmos para Ele. Tudo. Deus está chamando a gente para alinhar a nossa história com a dele, em tudo que acontece. Então Deus vai usar tudo que eu sou, tudo que você é, como eu vivo, como você vive, para aparecer para nós, para se mostrar como salvação, como se Ele dissesse: a coisa está complicada, José? Você está pensando em não casar mais, José? Você está pensando que não vale a pena mais Maria, José? Virou um caos o seu casamento? Virou um caos o seu futuro? Mas eu cheguei para consertar essa história e para dar um novo sentido amplo. Você vai ser o pai humano do Salvador.
Você percebe que Deus aparece na história comum, rotineiro? Então nós aprendemos nessa expressão de Paulo, Jesus nasceu na plenitude, 3 verdades claras. Primeira delas, que Deus usa a nossa história para os seus objetivos. O texto diz que Deus enviou seu filho para nascer de uma mulher. Olha essa situação de uma mulher comum como Maria. A salvação da humanidade, ela acontece não no céu. O cenário não é a eternidade, o cenário é a terra. O cenário é o mundo. É um tempo específico, é um lugar específico, Belém de Judá, é uma família específica, a família de José e Maria. E tudo que acontece nessa família, de bom, de mal, agradável e desagradável, é empregado, é usado para fazer o plano de Deus se cumprir. Tudo. Nós acreditamos, durante algum tempo, na teologia cristã, alguns ramos da teologia cristã, principalmente o ramo puritano, que nós deveríamos oferecer a Deus as condições certas para Deus agir. A teologia puritana, em alguns momentos, diz que nós é que oferecemos a Deus o pano de fundo adequado para Ele agir. Se eu orar desta forma tantas vezes, se eu tiver uma vida moral excelente, se eu estiver comprometido com uma série de requisitos, Deus fará. E se Ele não está fazendo, é porque os requisitos e pré-requisitos não estão sendo cumpridos. Ora, você olha para a Bíblia e você vai perceber o contrário dessa afirmação. É só você conhecer a história de José. É uma dessas histórias onde a história da salvação penetra. José é um símbolo de Jesus no Velho Testamento. E tudo que acontece com José é trabalhado para cumprir o que Deus quer fazer. Acompanhe comigo a história de José e como Deus age na história de José para fazer a história dele, Deus, e a história de José convergir para Deus e a história de Deus acontecer em José. Muitas pessoas olham para personagens da Bíblia, por exemplo, Abraão, o pai da fé, e acreditam que Deus escolheu Abraão e que Abraão mereceu Deus porque Abraão resolveu um certo dia oferecer um filho em sacrifício, fazer o maior dos sacrifícios possíveis e inimagináveis. Então Deus olhou aquele sacrifício, ou aquela tentativa, ou aquela proposta de sacrifício e disse: ok, você é o cara, você tem fé, agora eu vou te abençoar, vou prosperar, agora eu vou fazer a sua descendência ser como o pó da terra, como a areia do mar, como as estrelas do céu, tudo que você pisar na planta do pé vai ser seu, porque você fez o maior dos sacrifícios. É o que se diz até aí, até hoje por aí. Deus atua porque eu fiz um sacrifício, não é? A gente olha para José, a mesma coisa. Queridos, na verdade o alvo não era Abraão, porque quando você lê a história de Abraão, Deus diz assim: te abençoarei, engrandecerei o teu nome, mas tu serás uma bênção. O foco de Abraão não é eu te abençoarei, mas em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A gente olha para José, a gente acha que o alvo de Deus era pegar o coitadinho José, o caçula. Você é caçula? Tem algum caçula aqui? Eu sou caçula. O caçula tem um estigma na família que é horrível, né? O caçula é o dodói, o caçula é o coitadinho, é o preferido, não é? Ele tem um estigma na família. José era o caçula.
Os irmãos de José mais velho odiavam José porque ele era o caçula. Aí o pai inventa de dar uma roupa bonita, cara para ele, e não dá para os outros. Aí eles ficam furiosos, loucos. Aí o caçula, além de não trabalhar porque é o caçula, fica sonhando. Aí ele acorda e diz: sabe o que eu sonhei hoje? E os outros estão lá ralados o dia inteiro, né, no campo. Chegam em casa e está tomando um suquinho gelado e diz: eu sonhei hoje que vocês se dobravam diante de mim. O pai e a mãe também se curvavam diante de mim. Então os irmãos começaram a encher a paciência com esse negócio. Odiaram José, machucaram José, feriram José, tentaram matar José, pensaram em matá-lo, depois o venderam para os ismaelitas que o levaram para o Egito. Aí no final da história José chega a ser governador do Egito. Você olha para a história e diz: nossa, olha como Deus é bom. Deus pega um cara sofrido, odiado, maltratado pela família e coloca esse cara lá em cima para dizer: tudo que fizeram para você, agora eu vou pagar em dobro, fazendo você ser a estrela do universo. Queridos, o alvo não é José. O alvo dessa história não é José. Na verdade, por que José foi para o Egito? No final da história a gente sabe. Chegaria sobre a terra 7 anos de fartura e 7 anos de fome, não é? José é levado para o Egito e ele tem um sonho, e o sonho ele diz para o faraó: virá sobre a terra 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Vamos acumular bastante alimento na fartura, para que quando vier os 7 anos da fome, nós tenhamos abundância até para vender comida para outras nações. Daí o Egito vira uma potência. Mas por que José foi para o Egito? Sabe por quê? Porque se ele não fosse para o Egito e não se tornasse governador, o povo israelita morreria de fome na terra. E se o povo israelita morresse de fome na terra, não continuaria a existir. Se não continuasse a existir, Jesus não nasceria dos judeus. E se Jesus não nascesse dos judeus, a história da salvação estaria abortada. Então o alvo da história de José não é José, é Jesus. Deus pega a história de José e usa para ele. Isso mostra algumas coisas para nós. José não tinha a menor ideia disso, de que a história dele era usada para fazer Jesus chegar. Os irmãos de José não tinham a menor noção dessa história. Nós temos hoje porque lemos a Bíblia. Eles não tinham a menor noção disso. E morreram sem saber. É por isso que certas perguntas que você faz a Deus, e eu também, ficam sem resposta. A gente não vai entender. Mas de uma certeza nós podemos ter: Deus está usando a nossa história para a história dele, para alguma grande finalidade, porque esse é o padrão da Bíblia, usado por Deus em todo o tempo. Ou seja, a principal meta de Deus é trabalhar a história de cada povo e família para tornar Cristo conhecido, e o seu convite de salvação para todos. É para isso que Deus usa a nossa história. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu tenho um amigo de graduação teológica, que nós estudamos na mesma época e classe. Ele se chama Ronaldo Lidório. E o Ronaldo Lidório teve um chamado de Deus, não para ser pastor, mas ele teve um chamado para ser missionário para povos que ainda não conheceram o Evangelho. Em 1992, 3, ele foi até Gana, no oeste da África. Em Gana, ele descobriu que havia da cidade de Gana, 1000 quilômetros mata dentro, uma tribo totalmente, entre aspas, selvagem, sem contato com civilização. E ele vai para lá.
passando uma série de limites, dificuldades, problemas, ele encontra essa tribo. Ele convive com essa tribo, ele aprende a língua deles, e ele aprende um segredo, uma cultura milenar dessa tribo chamada Concomba. Ele descobre que essa tribo tem uma lenda que vem dos antepassados sendo repetida. A lenda dessa tribo milenar é que ali habitavam dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. Um dia, como sempre acontece, quando está tudo bem no jardim do Éden, alguém faz uma besteira. Alguém fez alguma coisa na tribo que ofendeu muito o Deus bom, e ele ficou muito triste, e o Deus bom foi embora. Como o Deus bom foi embora, o Deus mau disse: agora é minha vez, e se instalou na tribo. E o Deus mau era adorado pelos feiticeiros, porque era o único Deus que tinha. Ele descobre essa cultura, essa lenda, e ele se pergunta: como é que esse povo vai acreditar num Deus salvador e bom que morreu por eles, se eles adoram só Deus mau, que só faz o mal? Ele descobre, porém, na lenda, que a lenda diz: um dia o Deus mau vai embora e o Deus bom vai retornar. Queridos, essa história, essa lenda não é deles apenas. Essa lenda, se você assista um filme chamado Apocalipto, é isso? Que é a entrada dos espanhóis entre os maias. Isso, Apocalipto. Você vai ver mais ou menos isso. Eles estão esperando o Deus bom. De repente chegam os espanhóis num barco, eles abrem, alguém abre a mata e vê os espanhóis chegando. Ele chegou, o Salvador chegou. Essas lendas percorrem civilizações milenares. Bom, voltando à história, eles se perguntam: como é que Deus vai fazer alguma coisa aqui? Um dia uma mulher da tribo, com a sua filhinha totalmente doente, cheia de feridas enormes, sangrando, vem até eles e diz: parece que vocês têm um Deus que nós não conhecemos, e eu queria saber se esse Deus que vocês conhecem pode fazer alguma coisa pela minha filhinha, porque nenhum feiticeiro fez nada, não pode fazer. Eles disseram: vamos orar por ela, é o que podemos fazer. Eles vão embora, a mãe vai embora com a filha. Um tempo depois a mãe volta com a filha toda enfaixada, abre a menina e diz: olha aqui, não tem mais nada, está totalmente curada. A mulher, a mãe da criança, começa a dizer e a falar para todas as pessoas da tribo: o Deus bom voltou. E aí hoje tem mais ou menos 16 igrejas, mais de 1000 pessoas por igreja naquele lugar. Você fica olhando para isso e você pergunta, ou você olha uma coisa muito clara: cada história aqui, há do missionário que sai do Brasil que não tem a menor ideia do que vai encontrar. A história da tribo que não tem a menor ideia de que Deus vai chegar lá. A história da mulher com a criança doente que é curada. A história da criança curada. Cada uma história. Mas Deus faz convergir todas elas no tempo para manifestar Cristo lá. É disso que eu estou falando. Deus usa cada história nossa, cada um de nós, cada uma das nossas histórias, para fazer a história dele acontecer. Então, queridos, a sua história não é uma concha de retalhos sem sentido, onde não dá para juntar pedaço com pedaço. A sua história é um plano maravilhoso que Deus está usando para cumprir o objetivo dele na terra.
A sua história está sendo usada por Deus para cumprir o plano dele na vida de muitas pessoas. A segunda verdade que a gente percebe é que Deus redime a nossa história em Cristo. Paulo diz: Deus veio para redimir os que estavam debaixo da lei. Essa expressão na Bíblia, estar sob a lei, equivale a estar condenado. Estar sob a lei é estar condenado por uma razão simples. Deus concedeu a sua lei, os homens não a obedeceram, não a cumpriram, por não cumprirem, ficaram debaixo da maldição da lei. Porque quem não obedecer a lei será maldito. Todos estão condenados porque ninguém é capaz de guardar a lei. Mas a lei também nos condena, porque nós não somos capazes de guardá-la. Cristo veio para cumprir a lei no nosso lugar. Ele diz: eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la. Não se passará nada na terra, nem da lei, não se passará da lei nem um iota, nem um tio, até que ela se cumpra em mim. Ele veio e cumpriu a lei. Ele satisfez o que Deus queria para todos os homens e mulheres do planeta em qualquer época. Em si ele cumpriu a lei. Ao fazer isso, ele paga pelos nossos pecados. Ele diz para nós: está tudo certo, porque eu cumpri o que você não foi capaz. E ele veio nos redimir de qualquer condenação, de qualquer coisa ruim que a nossa história vá produzir ou tenha produzido. O que eu quero dizer é que Deus usa a nossa história não do jeito que ela deveria ser, mas do jeito que ela está. Do jeito que ela está, com a finalidade de salvar dela o que é possível. Tem muita coisa na nossa história que não pode ser salva, não dá para ser salvo, mas tem grandes coisas que podem ser salvas na nossa história. O que eu quero dizer, tem coisas na minha história que não dá para mudar mais, tem coisas na sua história que não dá para mudar mais, mas tem muita coisa na sua história que pode mudar ainda, porque Deus pode redimir quando Ele entra na sua vida. Então, Deus, por exemplo, não evitou que José fosse odiado pelos irmãos. Quem é que gosta de morar numa família e receber ódio? Nenhum de nós. Deus não evitou que José fosse odiado. Deus não evitou que José fosse vendido a dinheiro pelos seus irmãos. Deus não evitou que José fosse preso no Egito por um crime que ele não cometeu. Deus não evitou que José fosse acusado pela mulher do Potifar de sedução e foi preso de novo. Não evitou. Essas coisas aconteceram mesmo. Deus não evitou que certos aspectos péssimos da história de José acontecessem. Isso coincide a nossa história com a de José, porque às vezes nós perguntamos: por que Deus permite isto na minha história? Por que a minha história não foi mais fácil? Por que meu passado não foi mais simples? Por que o meu presente não é mais leve? Como é que Deus não impediu certas perdas que eu tive na vida? São as nossas perguntas. A questão é que nós fazemos parte e compomos uma humanidade que está manchada, corrompida pelo pecado, e por causa disso, uma humanidade que está sujeita a todo tipo de mazelas que o mal pode causar. Então nós somos uma geração, uma humanidade que está debaixo desta catástrofe que o pecado causou no mundo. Porém, mesmo que Deus permita na sua história dores, sofrimentos e angústias, o fato é que Ele vai resgatar a sua história em Cristo de todo fim ruim, trágico, péssimo. Ele há de resgatar a sua história do fim trágico.
Pode ser que o seu começo tenha sido horrível, o seu passado péssimo, que o seu hoje seja insuportável. Mas nós temos que lembrar como é que a história termina. Bonito isso. A história do José começa péssima, mas termina